Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Arielso Martins e hoje, juntamente com o professor Daniel Santos, continuaremos a explicação sobre o conteúdo de conjuntos. O que veremos na aula de hoje? Na aula de hoje veremos conjunto dos números naturais e dos números inteiros, conjunto dos números racionais, representação decimal e fracionária de números racionais e representação dos números na reta. Conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais e dos números inteiros. A origem dos números naturais está associada à necessidade de contagem. Hoje, no entanto, além do emprego na contagem, usamos os números naturais para compor códigos, como os números de telefone, também para indicar ordem, como primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, e também entre outras aplicações. O conjunto dos números naturais tem infinitos elementos, e ele é indicado da seguinte forma: n igual a 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E para representar os números naturais em uma reta ordenada, primeiro marcamos um ponto e associamos a ele o número 0. Escolhemos uma medida unitária e marcamos, a partir do ponto 0, à sua direita, pontos distantes, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, todo número natural ele pode ser associado a um ponto na reta. E uma observação aí, para representar o subconjunto dos números naturais sem o zero, utilizamos a notação n asterisco, que seria o conjunto dos números naturais não nulo. Ou seja, o asterisco aí, ele significa a ausência do número zero. Então, no caso, ficaria só 1, 2, 3 e assim por diante. No conjunto dos números naturais, são definidas duas operações, a adição e a multiplicação, para as quais verificamos que qualquer dois números naturais adicionados ou multiplicados resultam em um número natural. Mas se efetuarmos a subtração de dois números naturais, nem sempre o resultado será um número natural. Ou seja, se eu pegar um número natural e adicionar outro número natural, eu vou resultar em um outro número natural. E se eu pegar um número natural multiplicado por um outro número natural, também vou resultar em um número natural. Já no caso da subtração, não. Nem sempre isso vai acontecer. Então aqui, por exemplo, se eu pegar o 73 e subtrair 78, o resultado será menos 5. E o menos 5 ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, acrescentando os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, aos números naturais, nós formamos o conjunto dos números inteiros, que é representada por z igual a, aqui vem do menos infinito, aí vai para menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Observação. Algumas notações especiais. O conjunto dos números inteiros não nulos, que é o z com asterisco, ou seja, com a ausência do zero. Então vai vir do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. O zero não está presente. Aí 1, 2, 3 e assim por diante. Conjunto dos números inteiros não negativos. Aqui, o símbolo z com o sinal de mais, que vai ser igual. O zero, pessoal, ele não é nem negativo nem positivo, então ele vai entrar aqui, certo? Então vai ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E o conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, n com sinalzinho de menos aqui. Então vai ficar igual a, vem lá do menos infinito, aí menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Conjunto dos números racionais. O surgimento dos números racionais está associado à necessidade de realizar e expressar medições.
Ao realizar uma medição de comprimento, massa, temperatura, superfície ou de qualquer outra grandeza, estamos comparando o que queremos medir com uma unidade de medida escolhida como padrão. Por exemplo, para medir um segmento, é necessário comparar o seu comprimento com o comprimento de outro segmento, tomando como unidade de medida. Assim, para medir o comprimento do segmento CD abaixo, tomando a medida de AB, unidade de medida, devemos verificar quantas vezes a medida AB cabe em CD. Então, pessoal, note que nesse caso, a comparação ela não pode ser feita por meio de um número inteiro. Porém, podemos considerar uma unidade, de medida U, de maneira que essa unidade cabe um número inteiro de vezes em AB e em CD. Ou seja, aqui temos a unidade U, que ela dividiu o segmento em 3 partes iguais. E também dividiu o segmento CD em 5 partes iguais. Então, AB é igual a 3U e CD é igual a 5U. Então, comparando agora CD com AB, podemos escrever da seguinte forma. CD, que está para AB, que é igual a 5U, que está para 3U, que isso vai implicar em CD igual a 5/3 de AB. Portanto, a medida de CD, considerando AB como unidade de medida, é 5/3. E para expressar medidas como essa, utilizamos os números racionais. E o conjunto dos números racionais ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma da razão, A sobre B, com A pertencendo ao conjunto dos inteiros e B pertencendo também ao conjunto dos inteiros não nulos, ou seja, sem o zero. Então, pessoal, o professor Daniel Santos agora vai dar continuidade na aula. Olá, pessoal. Então a gente vai dar continuidade à aula de conjuntos e agora falando sobre representação decimal e representação fracionária de números racionais. Para representar um número racional na forma A sobre B, com A pertencente ao conjunto dos números inteiros e B pertencente ao conjunto dos números inteiros, mas sem o zero, na forma decimal, dividimos o A por B. O resultado dessa divisão será sempre um número com representação decimal finita, podendo até ser mesmo um número inteiro, ou uma dízima periódica. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui 2 sobre 50 na forma A sobre B. Para mim obter a forma decimal, eu tenho que dividir A por B, ou seja, dividir 2 por 50. Quando eu dividir 2 por 50, dá 0,04. Pessoal? Perceba aqui que não tem uma dízima periódica. Então, aqui representa um número decimal finito. O segundo exemplo, eu tenho aqui 0 sobre 1000. Dividir 0 por 1000, vai dar 0. Então, é um número com representação decimal também finita. O terceiro exemplo, temos aqui 24 sobre 4. Dividir 24 por 4, que é igual a 6. Então, esse aqui também é um número com representação decimal finita. Quarto exemplo, tem 1 sobre 3. Quando eu fizer essa divisão, pessoal, vai dar 0,33333 e assim por diante. É uma dízima periódica de período 3, porque o número que se repete é chamado de período. O quinto exemplo, temos aqui 311 dividido por 396. Quando fizer essa divisão, vou obter 0,78, 53, 53, 53, 53 e assim por diante. Então aqui é uma dízima periódica de período 53. É o número que se repete, então é chamado de período. Da mesma forma que o número racional A sobre B pode ser representado por um número com representação decimal finita ou por uma dízima periódica, esses também podem ser representados na forma fracionária. Letra A
70 ele pode ser representado, né, como 70 dividido por 1. O 0,2 na letra B, ele é a mesma coisa de 2 sobre 10, que é a mesma coisa de 1 sobre 5. Na letra C, menos 0,0125 é a mesma coisa de menos 125 dividido por igual a menos 1 sobre 80. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre fração geratriz. Para obter a fração geratriz da dízima periódica 0,66666, podemos seguir alguns passos. Então, esse passo, pessoal, é fundamental para encontrarmos a fração geratriz. O primeiro passo, devemos escrever a equação da seguinte forma: x igual 0,666, equação 1. O segundo passo, devemos multiplicar por 10 ambos os membros da equação 1. Vai ficar 10x igual, quando multiplicar o 10 aqui, vai passar uma vírgula para cá, ficando 6,666. O terceiro passo é subtrairmos membros a membro as equações 2 e 3, que a gente obteve aqui. A equação 2, 10x igual a 6,666, né? A equação 1, x é igual a 0,666. Quando eu fizer essa subtração, 10x menos x, 9x igual 6 menos 0, 6. E essa parte aqui, quando eu fizer a subtração, vai dar 0, vai dar 6,0. Colocamos apenas o 6. X é igual a 6 dividido por 9. E x ele será igual a 2 terços. Então, aqui é a fração geratriz de 0,6666. Representação dos números racionais na reta. Pessoal, todos os números racionais eles podem ser representados na reta. Estamos aqui, 1,333 é uma dízima periódica, vai estar um pouco à frente do 1. Mesma coisa acontece com 1 terço, quando fizer essa divisão aqui. Entre dois números inteiros há infinitos números racionais. E entre dois números racionais também há infinitos números racionais. Porque quando eu dividir, por exemplo, aqui, tenho aqui 7 sobre 6 vai dar uma dízima periódica, então é um número racional. 3 sobre 2 é um número racional. Entre esse 1 e 2 existem infinitos números racionais, e o mesmo acontece entre dois números racionais. Vai existir infinitos números racionais. Uma forma de encontrar um número racional entre dois racionais é calcular a média aritmética entre eles. Vamos ver aqui um exemplo. Dados os números 1 terço e 1 meio. A média aritmética é um número racional, né? Então, vamos pegar a média aritmética. 1 terço mais 1 sobre 2 dividido por 2. Isso será igual a 5 sobre 6 dividido por 2, que será igual a 5 sobre 12. Ele vai estar entre 1 terço e 1 meio, viu? Então, essa é uma das maneiras de a gente encontrar números racionais entre dois racionais. Vamos aqui, então, representar, né, esses números racionais na reta. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui é menos 7. O menos 7 ele é fácil de ser encontrado na reta. Eu tenho aqui a sequência, à esquerda do zero são números negativos, então o menos 7 vai estar aqui. Encontrei o número menos 7. O próximo número fácil de ser encontrado aqui é o menos 1,125, entre o 1 e o 2. Os demais eu tenho que dividir. O 7 sobre 8, quando eu dividir eles, vai ser igual a 0,7. O 0,7 vai ficar mais ou menos próximo do 1, entre 0 e 1. O próximo número é 9 sobre 4. Quando eu dividir, vai ficar 2,25. Então, vai ficar um pouco à frente do 2. Vai ficar entre o 2 e o 3. E o próximo número é menos 3 sobre 5. Quando eu dividir, fica menos 0,6. Ele vai estar entre o 0 e o 1. Então, está aqui os números representados na reta numérica. Bom, pessoal, aqui está nossas referências e na próxima aula iremos dar continuidade falando mais sobre conjuntos.